Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viajamos até Castro Daire, mais propriamente até Lamelas, para falar com o técnico da formação do Lamelas, Vasco. Estamos a poucas jornadas do fim, e desde já agradecer, aceitar o convite de participar nesta entrevista da semana e começar por lhe perguntar, estamos a poucas jornadas do fim, matematicamente ainda é possível o Lamelas chegar até à divisão de honra ou aos lugares de promoção. Com o decorrer deste campeonato, sente-se satisfeito com o trabalho realizado até aqui? É assim, antes de mais, boa tarde, agradecer a vossa presença aqui, falar connosco este bocadinho, agradecer também a presença da Rádio Lafões, que tem feito um serviço extraordinário ao serviço de futebol distrital, pela sua divulgação e promoção que tem feito o futebol. À Sport Viseu também, que muito tempo nos habituamos a andar um bocadinho atrás daquilo que se fazia noutros distritos, e realmente a Sport Viseu veio dar uma levada de ar fresco naquilo que é a promoção e divulgação do futebol a nível distrital, e como tal penso que deve ser apoiada até pelas entidades competentes que têm como função promover, organizar e divulgar futebol a nível distrital. Então, por essa em relação à sua pergunta, sem me esquecer, é evidente que não estamos satisfeitos. Nós, com a nossa vinda aqui para Lamelas, e quando eu digo nós, em termos de equipa técnica, assumimos desde o início que seríamos candidatos a subir divisão. Independentemente, antes ainda de termos o plantel completo, mal nós não soubemos que vinhamos para Lamelas, foi posto em cima da mesa que só viríamos na condição, e só assim que fazia sentido, para sermos campeões, ou pelo menos para lutar por lugares que dessem acesso à divisão de honra. Ou seja, eu penso que um clube como a Lamelas, o lugar dele é a divisão de honra, era dos clubes mais antigos na divisão de honra, ou seja, há mais tempo, com mais anos em termos de permanência da divisão de honra, caiu numa situação o ano passado que foi descer de divisão, foi um bocadinho grave. Neste momento estamos a tentar repor o clube nos lugares que, a meu entender, o clube merece. Começamos mal o campeonato, e quando eu digo mal, esse começo arrastou-se um bocadinho durante algumas jornadas. Em termos defensivos não conseguíamos, tivemos comportamentos alguma vez inadequados e sofrimos muitos golos. Para você ter uma noção, nas primeiras 8 jornadas nós sofremos 12 golos, nas últimas 8 jornadas sofremos 2 golos, ou seja, isso foram os 2 de bola parada. Em termos de comportamentos defensivos conseguimos corrigir algumas coisas, conseguimos evoluir como equipa. Em termos ofensivos já íamos fazendo alguma coisa, já íamos falhando muitos golos, continuamos a falhar muitos golos, continuamos a criar muitas situações, mas o que é facto é que também não sofrendo golos vamos acabando por ganhar um ou outro jogo, e há 8 jogos que não sofremos o sabor da derrota. Destas 3 equipas que têm à vossa frente, Nos Pereira, Alvite e também a equipa do Ferreira de Aves, que já é uma equipa que vai mais distanciada, qual é o adversário mais difícil? Claramente o Ferreira de Aves, ou seja, também pela posição que ocupa, neste momento é praticamente campeão, faltam 2 jornadas para o fim, tem 6 pontos de avanço, é praticamente campeão. Se bem que ainda tem que jogar com o segundo classificado, mas eu acredito que eles vão conseguir os objetivos deles, pelo score, pela diferença de golos, pelos golos marcados, pelo aquilo que fez durante o campeonato e pela postura que sempre teve, ou seja, pela regularidade que manteve. Penso que é justa a classificação neste momento em relação ao Ferreira de Aves. Penso que essa será a melhor equipa do campeonato, e a seguir, sem desprimir para ninguém, tem que colocar o Lamelas, ou seja, penso que somos superiores ao Alvite e ao Nos Pereira. Neste momento a classificação, em meu entender, não está condizente com aquilo que se passou dentro de campo ao longo do campeonato, mas no entanto temos esperanças de chegar a esse segundo lugar, que nos permitirá jogar uma liguilha que nos dará acesso à Liga, à divisão de honra. Faltam 2 jornadas, para nós faltam 3, vamos jogar um jogo importantíssimo domingo em Arcoveiro. Se o ganharmos, ficamos a 2 pontos. Esse é um jogo-chave. É um jogo-chave, completamente chave. Ou seja, se nós ganharmos, ficamos a 2 pontos do segundo classificado e a 1 do terceiro. Ou seja, vamos pôr uma pressão nessas equipas, que eles até agora não estavam habituados. Ou seja, eles começam a ver o Lamelas, se ganharmos o jogo domingo, aqui não vai dizer, começam a ver o Lamelas muito perto, numa fase decisiva do campeonato, em que eles não podem perder pontos, porque souberem que se perderem pontos, o Lamelas estará pronto a assumir esse lugar que dará acesso à liguilha.
Falou-me aí no setor defensivo e no início do campeonato, foi isso apenas que falhou? Voltando atrás, trabalhar para a equipa de outra maneira para este campeonato? Foram algumas surpresas, o caso do Nunes Pereira e do Alvite, por exemplo, visto que o Ferreira Daves se foi destacando, foi alguma surpresa para o Lamela estar nesta posição e os adversários? É surpresa nós estarmos nesta posição porque não estávamos à espera, como é óbvio, estávamos à espera de estar em primeiro lugar, em segundo lugar, ou lutar para o primeiro lugar. Sabíamos que isto ia ser um campeonato difícil, porque mais ou menos já o conhecemos bem. Agora, não é surpresa para ninguém o Ferreira Daves estar em primeiro lugar, porque sempre se assumiu ao longo de vários anos e finalmente este ano irá conseguir os seus objetivos. Agora, o Alvite e o Nunes Pereira. Nós também conhecíamos bem os Pereira, os jogadores Nunes Pereira, já tínhamos a maior parte das vezes jogado contra eles, há 2 anos também jogamos contra eles. E o Alvite era uma equipa que vinha da divisão de honra, também não era perfeito, não era nenhum perfeito desconhecido para nós. Agora, claro que nos esperávamos estar em quarto lugar, mas não é surpresa nenhuma a luta que eles têm dado. Nós esperávamos também que o campeonato durasse até ao fim, não fosse resolvido tão cedo para o primeiro lugar. Infelizmente foi resolvido muito cedo para o primeiro lugar, há que lutar pelo segundo, vamos ver. Lamelas na zona sul do campeonato da zona sul estaria mais acima na tabela classificativa? Quer dizer, há sempre esta diferença, esta norte-sul. É sim, eu também não conheço, não gosto de falar daquilo que não conheço, porque eu não conheço muito bem também o que se passa na Zona Sul. É evidente que vamos ter algumas informações, é evidente que vamos ver alguns jogos, vemos alguns vídeos na Sport Viseu. Agora, o que é facto é que nos últimos anos, quem sobe são sempre os da Zona Norte. Quem é campeão são sempre os da divisão da Zona Norte. À exceção disso, penso que será o Mangualde nos últimos anos, talvez. Agora, se é mais forte, se estaria em melhor posição, podíamos estar piores, podíamos estar melhores, isso aí é perfeitamente relativo. O futebol é diferente que se joga na Zona Sul para a Zona Norte? Isso penso que é. Cá em cima, qual é a diferença? Penso que aqui é mais competitivo, ou seja, os jogos são mais difíceis de ganhar, são mais combativos, se calhar mete-se um bocadinho mais físico nisso e mais intensidade no jogo. Também os terrenos cá em cima já não é o que era, mas há terrenos muito difíceis de jogar, pelas dimensões do terreno de jogo, pelas condições que o público adversário impõe em termos de pressão, quer nos jogadores, quer nos árbitros, quer nos agentes envolvidos durante o jogo, e penso que se torna um bocadinho mais difícil. Se você reparar, os jogos são muito equilibrados, há uma ou outra equipa que não está a conseguir equilibrar as coisas durante os jogos, mas ganha-se por 1, perde-se por 1 ou 2, é muito equilibrado. O objetivo do Lamelas é sem dúvida a divisão de honra, mas falando um pouco neste campeonato, seria benéfico que este campeonato fosse disputado a uma série ou a 2? Ou seria melhor? A pergunta é se seria realmente melhor a uma, são 20 uma equipas, série? São 20 equipas, provavelmente ficaria com muitas jornadas. Para nós não ficaria muitas jornadas, se calhar para o Alvite não ficaria com muitas jornadas, para o Nunes Pereira também não, para o Ferreira Daves, para o pessoal que anda a lutar por lugares cimeiros, não ficaria com muitas jornadas. O que é facto, eu não sei se com uma só série, se havia equipas a desistirem ou não. Penso que já houve algum frisson no início do campeonato, quando algumas equipas do nosso campeonato desistiram, tiveram que vir 2 de norte para sul, que inclusive acho que se manifestaram na Associação de Futebol de Viseu porque não queriam vir para cá, por causa das deslocações, por causa do tipo de aspectos, não sei. Por isso, não sei. Benéfico para nós seria. Se era benéfico para o campeonato e para a Associação de Futebol, não sei dizer. Uma hipotética derrota no próximo domingo compromete todos os objetivos do Lamelas. Se isso acontecer, o Vasco assume a continuidade para tentar na próxima época. Isto estamos a falar no SES. Em primeiro, eu acho que não vamos perder, ou seja, já não perdemos há 8 jogos, não creio que será domingo. Mas também não podemos empatar, nós temos que ganhar, só nos resta essa alternativa, pusemos nesta situação, vamos ter que ir resolver. Em relação à continuidade, isso não depende de mim, como é óbvio. E para lhe ser sincero, eu a seguir ao jogo de Vila Maior, nós perdemos 2-0 em Vila Maior, ficamos, não digo afastados, mas muito longe daquilo que eram os nossos objetivos. Em relação a isso, a equipa técnica meteu de imediato o lugar à disposição. Nós não queríamos sair, mas também não queríamos que a direção se sentisse na obrigação de nos ter que ficar connosco até ao fim da época. Ou seja, pusemos o lugar à nossa disposição para a direção entender conforme achasse melhor para o clube. Felizmente continuaram connosco, como era também a nossa intenção.
E o que é certo é que nos deram tranquilidade, ou seja, nós aqui não temos nada a apontar a ninguém, só o que temos a apontar é a nós próprios, ao grupo de trabalho, e eu aí assumo a minha cota de responsabilidade, que neste caso é total. Agora, também nos foi transmitido uma tranquilidade, ou seja, as pessoas também viam os jogos, quer dizer, nós perdemos algumas vezes por falta de competência nossa. Eu não gosto de falar nisso, mas muitas vezes também por azar ou por ineficácia em termos atacantes. Nós tivemos jogos de empatar 0-0 ou perder 1-0 e com 4 ou 5, 6, 7 oportunidades de golo flagrantíssimas. Ou seja, eles também nos deram, veio da parte da direção também um bocadinho de tranquilidade para nós continuarmos a trabalhar, para nós continuarmos a fazer aquilo que achávamos necessário. E o que é facto é que a partir daí nunca mais perdemos, estamos numa senda muito boa, podemos chegar tarde, mas isso só o futuro é que vai dizer. E as arbitragens que apanhou pela frente? Queixas-se? Eu não posso queixar muito, senão também vem para cima de mim, mas eu acho que não tenho nada a dizer das arbitragens. Houve aqui o jogo, e eu não sei se vou pecar por estar a falar nisto. Em relação aos árbitros, temos apanhado bons árbitros, excelentes árbitros, mas como é óbvio, também eles são muitos, há de tudo, aos bons, aos maus, e há aqueles que são péssimos. E quando eu falo em péssimos, apitar bem ou apitar mal, pode acontecer a toda a gente. Eu também posso treinar bem, posso treinar mal, posso estar num dia mau, isso pode acontecer a toda a gente. Agora, tivemos aqui um jogo em casa que 3 elementos do nosso banco foram expulsos. Ou seja, o jogo decorreu, e não vou falar do jogo porque se calhar teríamos as razões de queixas, mas isso aí são razões subjetivas. Agora, analisando aquilo que se passou no jogo, eu fui expulso do banco. Corretamente, diga-se de passagem. O Artichu, no entender dele, como excedido nos protestos, as duas decisões, expulsou-me no banco. Muito bem. Eu aceito a decisão e venho para a avaliação. Fui expulso a 1 minuto do fim ao 2. O Arte já tinha expulso um elemento do banco e ainda expulsou o outro. Eu, a partir daí, não disse mais nada. Nem para a minha equipa, nem para o Arte. Só mesmo se faltavam 2 minutos, não ia ter de dizer muita coisa. Quando eu vejo o castigo, apanho 1 mês de castigo e 150 euros de multa. Eu fiquei. Foi exagerado, na sua opinião. Eu fiquei para saber o que é que tinha acontecido. Aliás, levamos 150 euros de multa. A associação aplicou 500 euros de multa a um clube. Se não for um clube organizado, se não for um clube com algum tino, põe em causa o bom funcionamento do clube nos próximos meses. E acho que é preciso ter um bocadinho de cuidado nesta aplicação de multas. Nós pedimos o relatório do árbitro para saber efetivamente o que tinha acontecido e o árbitro disse que eu, depois de ser expulso, ou seja, nem foi na expulsão, depois de ser expulso que eu chamei quantos nomes havia. E isso é mentira. Isso é mentira, ou seja, e aí já passamos um bocadinho para aquilo que é a personalidade e o caráter das pessoas. Ou seja, e parece-me que para estas funções o árbitro é a autoridade máxima durante o jogo, e parece-me a mim que bem, só tem que o ser, mas acho que antes de nós sermos juízes e antes de apitarmos bem ou mal, temos de ter algum caráter e temos de ter alguma postura de verdade para com o jogo e para com as pessoas, porque isso aí também acho que passa para campos que já são mais gravosos, mas de resto a arbitragem, e nos últimos anos, penso eu também só estou aqui há 5, 6 anos, penso que evoluiu grandemente e neste momento, também comparando com outros distritos que eu tenho conhecimento e porque falo também com alguns colegas meus, penso que temos muito bem servidos e temos excelentes árbitros. Mas o resto tem que correr. Foi reforçando o plantel ao longo da temporada, foi pedindo à direção, a direção foi colaborando nesse sentido, ou o plantel que começou mantém-se desde o início da época? Entraram 2 jogadores, não foi que nós tivéssemos pedido, ou seja, nós organizamos logo o plantel de início, capaz para lutar por objetivos que nos tínhamos propostos. Houve a entrada do Mica, do Castro Daire, que penso que também não se deu bem por lá, houve alguma confusão, entretanto saiu do clube, e nós ficamos com o Mica, com o extremo, e depois, isso muito antes no Natal ainda, e agora há cerca de 2 ou 3 jogos, penso eu, também está a trabalhar connosco o Tony, que foi um central que também saiu do Castro Daire, podia trabalhar connosco até ao fim da época. Depois disso, nós aceitámos os únicos jogadores que ainda bem que entraram, por motivos ocasionais, e nós também aproveitamos. Foram mais valias para o plantel. O Conselho de Castro Daire tem condições para manter 2 clubes na divisão de honra no futuro? 2 clubes, tem condições para manter 3. Já lá estiveram 3. Parada, sim, com o Parada. Parada, porque está eu refiro porque o Parada está no Nacional. Está no Nacional, vai descer, também já não tem solução nenhuma.
Eu penso que terá, ou seja, também para isso muito contribui o trabalho que é feito também aqui numa academia que é o Crasto, ou seja, e as pessoas às vezes... Roubou uma pergunta, mas continua. Para isso muito contribui o Crasto, ou seja, que é uma fonte inesgotável de jogadores e sem ser muito dispendioso, com os jogadores aqui da terra consegue-se fazer equipas que antigamente estava para permanecer tranquilamente na divisão de honra. Para o ano é evidente que a divisão de honra vai estar muito mais forte, para ter 2 clubes de certeza absoluta, para ter o 3º clube, por muito provavelmente que sim. Sem dúvida que a formação tem sido um dos pilares aqui para Castro Daire. Castro Daire tem tido bastantes jogadores, quer também a nível do futebol profissional. Este trabalho do Crasto é aproveitado por todos os clubes aqui do concelho, principalmente pelo Lamelas. Eu penso que deve ser aproveitado, deve ser muito aproveitado, ou seja, nós temos, neste momento temos apenas um jogador que não é daqui do concelho de Castro Daire, que é o Rafael, o guarda-redes, já cá estava também. De resto, todos os jogadores são aqui do concelho, ou seja, isso permite-nos também outro tipo de valores em termos de grupo, permite-nos também provavelmente ter outro tipo de valências que nós não teríamos se os jogadores fossem um de cada lado, um de uma terra, outro se viessem de fora. Agora, na minha opinião e como treinador, porque sei também o trabalho que se realiza no Crasto, também já passei por lá como coordenador, por isso sei o trabalho que se lá faz, a mim interessa-me ter jogadores formados aqui, formados naquela academia. E penso que é uma mais-valia para qualquer clube, nomeadamente, estando nós aqui perto, não faz sentido ir buscar jogadores mais longe, ou seja, fará sentido buscar um ou outro que possa, para combatar alguma necessidade que haja, mas não penso que faça sentido estar sempre a ir buscar jogadores fora, porque também as condições em termos de monetárias não estão para isso. Não estão para isso. O Lamelas com camadas jovens está fora de questão. Acho que sim. Por causa desta situação. Claro, ou seja, se já temos uma academia que nos resolve esse problema em termos que nos resolve bem, que forma bem, que tem resultados, tem qualidade, tem know-how neste momento da formação aqui, não faria sentido qualquer clube meter-se na formação, só para trabalhar. As relações com os outros 2 clubes aqui do concelho? Pacíficas, penso, pelo menos da minha parte, em termos diretivos. Mas há uma rivalidade saudável? Isso é normal que haja, agora nem tanto porque um está em cada divisão, não há tanta aquela rivalidade, mas é normal que se encontrarem, se defrontarem os dois, há uma rivalidade, porque isto já dura há muitos anos, muito antes. Há muito bairrismo em Castro Daire? Como há bairrismo em Lamelas, como há bairrismo se calhar em Pará. Digo em Castro Daire em termos de concelho. Porque, quer dizer, são 3 equipas, você também não tem no outro concelho 3 equipas, no ano passado havia 3 equipas na divisão de honra. Você não tem no outro concelho 3 equipas na divisão de honra, ou 3 equipas com esta qualidade para competirem umas com as outras. Ou seja, é normal, como se defrontam mais vezes, pode haver mais uma outra picardia, pode haver mais uma outra situação, é normal que este bairrismo venha um bocadinho ao de cima e é perfeitamente saudável. O futuro do Vasco, se não passar por Lamelas, quais são os objetivos? Se não passar por Lamelas, ou passar por outro clube, ou para o ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos. Eu acho que nesta coisa da bola, ainda mais sendo-se professor, não sabendo onde é que se vai trabalhar, ou se vai trabalhar neste momento, não há que ter que... Não dá para programar uma carreira efetiva ao nível do futebol, e depois todas as contingências do que é ser treinador, do que o jogo de futebol encerra, ou seja, muitas vezes corre bem, muitas vezes corre mal, não dá para planear, mas vamos ver. Esta pergunta vem de encontro àquilo que eu já falei nesta pequena conversa, que é objetivos cumpridos ou não, se a continuidade do Vasco se mantém. Era aí que eu queria chegar. Isso aí não cabe a mim. Mas qual é a abertura que veio por parte da direção? De nós podermos continuar? Sim. Sinceramente, eu penso que esta direção, à partida, poderemos continuar. Se for assim o entender de Deus, nós também estamos disponíveis para eventualmente ficar. Agora, vai haver eleições, penso que no clube vai entrar uma direção nova, pode pensar de outra forma, pode não pensar. Mas ainda é cedo, acho que nós também não podemos... Se isto tivesse resolvido, nós poderíamos estar aqui a projetar próximas épocas, poderíamos estar aqui a projetar já o futuro do clube. O futuro do clube é domingo. Passa por domingo. Passa por domingo, e domingo temos que ganhar. A partir daí passa pelo outro domingo e assim sucessivamente, todos os dias nos treinos. E o que é que espera do adversário do próximo domingo, o Arguedeira? É um grande adversário, nós teremos a oportunidade já de empatar com eles em casa, na minha opinião,
muito injusto, eles fizeram muito pouco para merecer o empate, mas o que é facto é que a partir daí, também curiosamente, eles não perdem há 7 jogos, nós não perdemos há 8 e eles não perdem há 7, por isso espero bem que domingo nós não, sejamos nós a não perder há 9 e eles a não perder. Sente o plantel e o balneário com muita pressão para este jogo? Não, isso é uma diferença que, em relação aos nossos dois adversários, ou seja, nós já estamos com esta pressão há muitos jogos para trás. Ou seja, nós estamos numa situação delicada, é verdade, tivemos que conviver com ela, tivemos que nos fechar mais um bocadinho, porque na altura pouca gente já acreditava que nós pudéssemos ir a algum lado e acreditavam bem, ou seja, o que o campeonato, o decorrer do campeonato nos dizia era que o Lamelas estaria já muito fora dos objetivos e provavelmente incapaz definitivamente de lutar por algum lugar que dê acesso à divisão de honra. Nós neste momento continuamos a aproximar, estamos vindo a aproximar, e se domingo ganharmos, nós aproximamos de uma forma muito efetiva do primeiro e do segundo e do terceiro classificado. E isto é um tipo de pressão que eles ainda não tiveram até agora, ou seja, sempre jogaram, evidente também não podiam perder pontos, não podiam perder muito, mas sempre jogaram mais ou menos descansados. Agora entramos nas 2 últimas jornadas e se nós ganharmos o jogo domingo, fica complicado para toda a gente, é verdade, para nós muito complicado, para eles menos complicado, mas nós esta pressão, esta complicação já estamos habituados e eles ainda não. Vamos ver como é que cada um vai reagir a isso. Na ótica de treinador, os próximos quadros competitivos do Nacional vêm trazer benefícios ou não para o Distrital? É uma pergunta, é complicado responder a isso, mas nós também temos que ver as coisas como elas são e do meu ponto de vista as coisas são mais ou menos assim, deixa-me ver se eu consigo explicar. A terceira divisão, ao longo dos anos, quem acompanhou a terceira divisão, verifica-se que há uma degradação em termos de qualidade da terceira divisão, que neste momento estará próxima de uma distrital, evidente, muito forte, muito mais forte, mas ou seja, daquilo que era há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos atrás, comparado se calhar é muito inferior. Creio também que se calhar o país neste momento não tem condições para ter 2 divisões semi-profissionais, entre aspas, porque a segunda BG é semi-profissional, e a terceira divisão, agora se calhar é tudo amador, mas há uns anos atrás andávamos aqui, que alguns eram semi-profissionais, outros eram amadores, e andávamos ali que ninguém sabia como é que eram bem as coisas. Para os clubes que lá estão, é lugar comum estes clubes dizerem que aquilo é muito dispendioso, que em termos de bilheteira também não fazem nada, quer dizer, acabando, como é que vamos ter isto? Vamos ter uma decalagem muito maior. Ou seja, os clubes que são do distrital vão jogar com os clubes que descem, não pode ser possível isso, pode ser possível. Ou seja, há uma decalagem muito grande e a forma como acaba de ser a divisão, isso aí é ridículo, ou seja, ninguém está de acordo e é uma feita brincadeira. Este ano de ser a divisão para quem lá anda. E para aqueles que infelizmente ficam abaixo dos 6 classificados é extremamente complicado, mas pronto. Agora, há outro ponto de vista que dizem que para o interior isso é pior. Ou seja, as equipas de interior que subam à segunda divisão B vão ter mais dificuldade em manter-se do que as equipas do litoral. Eu também sou um bocadinho dessa opinião, mas pode não ser bem assim. Se você reparar com isto da crise, as equipas do interior, provavelmente por estarem mais habituadas a lidar com orçamentos se calhar mais baixos, a ter outro tipo de dificuldades que não tinham os do litoral, estão a assumir-se claramente em termos de campeonatos nacionais muito fortes. Você ver a segunda divisão a Zona Norte estar aos Chaves e o Mirandela para subir, ou seja, 2 do interior. Na Centro, felizmente, uma equipa de Viseu vai subir, ou o Académico ou o Sinfãs, ou seja, com esta coisa da crise, acho que o pessoal do interior e as equipas do interior habituadas a outro tipo de dificuldades, acho que se reorganizaram melhor e estão um bocadinho por cima em termos de chegada a acesso a campeonatos nacionais. O Tondela, no caso, também é um exemplo perfeito disso. O Arouca já não é interior, mas é quase. Pertence a um distrito que é totalmente diferente em termos de estruturas do que o distrito de Viseu. O caso do Arouca para o distrito de Viseu. Claro. Para terminarmos esta conversa, quer acrescentar alguma coisa àquilo que já foi dito? Não, penso que também nesta altura, se calhar, dirigir-te uma palavrinha também aos nossos adeptos que nos têm apoiado. São em grande número, continuam em grande número.
Só em grande número, mas nós gostávamos de ter mais, ou seja, também nunca estamos satisfeitos, se calhar por culpa nossa, nós também não tivemos aquele início que se calhar toda a gente esperava de entusiasmar o pessoal e puxar muito o pessoal para o futebol. Também nós assumimos essa conta da responsabilidade, mas também é quando as coisas estão a correr menos bem, nós precisamos mais deles. Também houve outros fatores que foram as condições climatéricas e aqui o campo está um bocadinho, está ligeiramente modificado e as condições para... Foram para melhor essas alterações, na sua opinião? Sim, o campo está mais largo, está mais comprido, dá para explanar um tipo de futebol e penso que mesmo para eventualmente obras futuras estará muito mais adaptado. Eu penso que ficou um pouco desta conversa com o Vasco, técnico da equipa do Lamelas. Ficamos por aqui com a entrevista da semana. Voltaremos numa próxima oportunidade. Um abraço.